Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram para mim, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para entrar no Santo dos Santos, antigamente... Pode se sentar, desculpa. Antigamente, na época dos sacerdotes, para entrar no Santo dos Santos, aquele sacerdote tinha que ter ousadia, tinha que ter coragem. Se, para quem ainda não conhece, no templo tinha onde tinha a Arca da Aliança. E nessa arca tinha a presença de Deus, a presença de Cristo. E ali a presença era tão grande, tão tremenda, que se você entrasse de qualquer maneira ali a pessoa cairia em óbito. Então, para um sacerdote ter a ousadia, a coragem, até porque eles tinham que amarrar uma corda e assim ir até o templo, porque se ele acabasse morrendo lá, alguém tinha que puxar, se ele não voltasse. Então a coragem do sacerdote tinha que ser tremenda, tinha que ser incrível. Antigamente, quando eu cresci na igreja, cresci aqui. Antigamente eu morava com a minha mãe e meu pai sempre trazia a gente, né, na escola bíblica, nos domingos, trazia a gente aqui para a igreja. Chegou um tempo na minha adolescência que eu vinha na igreja obrigado. Eu vinha aqui na igreja por obrigação, sabe? Tocava ali na orquestra, mas às vezes nem era, sabe? Tava ali por estar. Mas um tempo depois eu fui aprendendo realmente o que é sentir a presença de Deus. Aprendendo o verdadeiro valor de estar na presença de Deus. Foi algumas coisas que aconteceram na minha vida que me trouxeram até os pés de Deus. Mas Jesus, assim como naquele templo, Jesus veio e rasgou aquele véu. Antigamente era mais difícil. Você podia morrer se você chegasse de qualquer maneira na presença de Deus. E Jesus rasgou aquele véu quando morreu naquela cruz. Ele rasgou aquele véu. Porque assim, a ousadia, a gente tem que ter aquela ousadia de não orar por qualquer coisa. Eu vou orar pela gripe. Vou orar por coisas que a farmácia mesmo, posso ir na farmácia, comprar um remédio e me curar. Não, a gente tem que ter ousadia de realmente orar pelo impossível. Porque o impossível, sim, é difícil. Mas você tem que ter ousadia para buscar. Tem que ter ousadia. Daí, apesar... Eu quero que os irmãos abram para mim em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, é muito fácil eu vencer meus problemas bebendo. É muito fácil eu vencer todas
as minhas tribulações, vencer meus problemas na família, no emprego, indo lá enchendo a cara. Enchendo a cara e esquecendo de tudo. Isso é fácil. Usar uma droga, usar alguma coisa que me entorpeça e me deixe fora de mim. Isso é fácil. O difícil mesmo é eu realizar, enfrentar os meus problemas junto com a presença de Deus. Isso sim é ser ousado. Usar alguma coisa que me deixe embriagado é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Mas sim, em todas as nossas decisões temos que ter o Espírito. As nossas decisões são muito importantes que tenham o Espírito. Porque se não tiver o Espírito de Deus, tenho certeza que ou não vai dar certo, pode até dar, mas a luta vai ser muito maior. Aleluia, glória a Deus. Porque o reino de Deus, ele não é dos fracos. Deus não veio, Jesus não morreu naquela cruz por fracos. Jesus quer ousados, quer fortes, pessoas que têm coragem de enfrentar os seus problemas apesar da dificuldade. O caminho para o reino dos céus já é estreito. Deus já disse que é estreito. Se você prefere o caminho mais fácil, você está indo para o caminho errado. Está indo para o caminho errado. Pois o medo de crescer é uma coisa que muitas pessoas têm isso. Mas o reino de Cristo é um reino de crescimento. É um reino de toda vez a gente está evoluindo. Toda vez a gente tem que evoluir, crescer na palavra, crescer na adoração, crescer na oração, crescer na santificação. Nós viemos aqui a esse mundo para ser sal, para ser luz. Se eu estou no meu emprego, eu tenho que ser diferente. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou diferente. Olhar para mim e ver uma luz, um sal, um sabor diferente. E perguntar, o que esse cara tem que eu não tenho? O que ele tem que ele todo dia chega sorrindo, todo dia chega feliz, alegre, mesmo com o que está acontecendo com ele? A Bíblia diz que temos que ser sal. É ousadia. Ousadia não é ser irresponsável, ser briguento, enfrentar as coisas de qualquer jeito. Ousadia é ser inteligente. Ser inteligente. Não só por palavras, né? A gente tem que praticar. Tudo que a gente fala, a gente tem que praticar. Pois a fé sem obras, ela é morta. Ela é totalmente morta. Eu quero que abra para mim em Mateus, do capítulo 14, a partir do verso 25 até o 33, por favor. Eu quero falar de um dos homens que foi um dos mais ousados que já existiu. Um dos homens mais corajosos que já existiu. Amém? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Cristo. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: o homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se aos que estavam no barco e andaram-no, dizendo: és verdadeiro o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo, irmãos, naquele dia, os discípulos estavam no barco e era um tempo de medo. Estava tendo tempestades, estava tendo tremores no barco, o mar estava agitado, muito agitado. E as pessoas vivem com medo, né? Assim como as nossas vidas pode estar literalmente um mar de agitações que a gente tem medo de enfrentar, que a gente tem medo. Quando as lutas são grandes, nós perguntamos, né? Se realmente é Deus. Quem é Deus? Pois os discípulos, olhando aquele fantasma lá, ficaram com medo. Pois mesmo a gente estando aqui na igreja, a gente tendo as nossas vidas boas, quando vem a tempestade, às vezes a gente não enxerga a face de Cristo. Às vezes a gente está ali buscando, mas na hora da tribulação a gente não consegue enxergar a Cristo. A gente vê como um fantasma. A gente vê como algo tenebroso, algo que não é de Deus. Mas Pedro, apesar do medo, apesar da tempestade, apesar do barco estar ali chacoalhando o tempo inteiro, não consegue parar no seu lugar, porque tempestade, quem já viu sabe que o medo naquele lugar é terrível. Mas Pedro, apesar do medo, ele foi, colocou o primeiro pé, até pensou, né? A gente tem medo, eu quero abrir minha empresa, quero abrir uma igreja. Mas será? Será que é Jesus mesmo que está me chamando? Será que é Ele que está mandando eu abrir? Pedro, apesar de tudo aquilo, ele pode até ter pensado, o medo ainda estava ali. Ele tem pensado, vou sair aqui do meu seguro, do barco, aqui está seguro, eu vou ir lá, eu nem sei se é Jesus. Acredito que muitas pessoas que estavam no barco ali estavam falando: Pedro, você é louco, você é doido, o que você vai fazer lá no meio do mar? Sabe que até quem não sabe nadar tem medo até de entrar numa piscina, quanto mais no mar que está agitado. E quem é pescador na época sabia que era terrível. Eu tenho certeza que as pessoas estavam tentando de todo jeito convencer a Pedro de não descer, de não ir, porque era loucura. Você está vendo um fantasma, você está delirando, você está louco. Mas Pedro foi corajoso. Pedro, ele deu o primeiro passo. De certo modo ele pensou: vou sair daqui, mas eu vou. Uma pessoa ousada tem que ir. Se Jesus está chamando, tem que ir. Jesus, ele podia não estar enxergando, Jesus não está vendo claramente, mas a voz de Cristo não tem como ser irreconhecível. A voz de todo As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem.
E existem regras para ser usado. Nunca escute aquelas pessoas que ficam no barco. Às vezes as pessoas estão: então você vai abrir uma empresa? Você é doido? Você não tem dinheiro suficiente? Você não tem coragem? Não pode? Você sabe que é perigoso, você sabe que é. Você vai abrir uma igreja? Será que os fiéis vão ir? Será que as pessoas vão te seguir, vão te ouvir? Essa é uma das primeiras regras que encontramos. Mas a gente não deve ouvir esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoas que você anda? Aquelas pessoas que te aproximam mais de Deus? Ou aquelas que te afastam? Pode ser até dentro da igreja mesmo. Mas você vai orar, por que não vai com a gente ali? Você vai realmente orar? Vai ficar orando, vai ficar buscando? Ou você está do lado das pessoas que te apoiam? Vai em frente. Eu sei que é difícil, eu sei que é perigoso. Eu sei que é difícil, mas vá em frente. É melhor ter um fracasso do que não tentar. Porque com o fracasso ainda a gente aprende, né? Qual dessas pessoas estão ao seu redor? Um saiu do barco, e os 11? A maioria sempre está do lado que não quer ser ousado, não quer ser corajoso, não tem coragem de buscar, porque Jesus está ali, Ele está falando: venha. Mas só um escutou, só um foi. Mas Pedro também não foi no impulso, irmãos. Não foi de qualquer jeito. Pedro perguntou para Deus se era ele mesmo, para Cristo. Se era ele mesmo, deixasse que ele fosse. E Jesus falou: venha. E Pedro foi. Pedro não foi no impulso. A gente não deve fazer uma coisa num impulso sem primeiro consultar a Cristo. Consultar se realmente Deus quer que a gente vá para aquele caminho. A gente não pode seguir um rumo sem estar coberto pela presença. Não adianta. Ele não foi sozinho. Sozinho você não pode nada. Sozinho ninguém pode nada, chegar a lugar nenhum. Até para ir para o céu, a gente não vai sozinho. Se não fosse por Cristo ter morrido na cruz, ninguém ia. Ninguém seria salvo. Entendeu? Jesus se entregou naquela cruz por nós. E agora a gente quer tomar decisões sozinho? Se Jesus disse vem, então vá. Seja ousado, se jogue. Deus quer pessoas que querem fazer orações pelo impossível, orar por câncer. Deus não quer pessoas que querem apenas, não, deixa eu aqui tá bom no meu cantinho, deixa eu aqui. Não, vá, se joga no oceano. Jesus está mandando que venha. O mundo é dos ousados, o mundo é dos corajosos. Tem muitas pessoas que deixam Deus de lado. Deus é um Deus de começo. Se você tem um projeto, coloca Deus no começo. Coloca Deus no começo. Qualquer tolo lembra da casa do pai quando está nos porcos, junto aos porcos. Qualquer tolo, depois de estar lá no barro, comendo junto aos porcos, lembra da casa do pai. Porque não colocou Deus no começo do projeto. Deus também é um Deus de final. Mas os ousados confiam em Deus desde o começo. Os ousados confiam em Deus desde o comecinho. O ousado não começa nada sem Deus. Mas a atitude
de deixar o barco e não deixar o medo vencer, é a melhor coisa. Imagino que Pedro, olhando o barco balançando ali, pensou: será que eu vou? Será que é ele mesmo? Imagino que Pedro colocou o primeiro pé e se agarrou ali e falar: será que é de verdade? Não, mas eu vou. Se Jesus mandou ir, eu vou. Se Jesus mandou ir, eu vou me jogar, vou ir. Qual que é a tua fé? Todo mundo sabe que na ciência o nosso corpo é mais pesado que a água. Todo mundo sabe que não existe ser humano nenhum que flutua na água. Mas a sua fé é matemática? A sua fé é de coisas materiais, terrenas? Ou sua fé é coisa dos impossíveis? Sua fé é dos impossíveis? Ou se liga para a lógica? Ou se liga para aquilo que é loucura para a mente humana? Ninguém, irmãos, ninguém nunca andou sobre as águas. Eu não ouvi falar em nenhum homem depois de Pedro que andou sobre as águas. Talvez Deus fala com você de uma maneira que outra pessoa nunca viu. Se você for ousado, Deus pode te usar de uma maneira que Ele nunca usou outra pessoa. É só buscar, irmão. É só buscar, porque a ousadia é uma das coisas que poucos têm. Assim como um foi, 11 ficaram no barco. Ninguém nunca mais andou sobre as águas. Então avance, irmão. Não tenha medo. Se você tiver medo, você nunca vai chegar aonde Deus quer te colocar. Eu, quando eu era pequeno, recebi uma profecia de um pastor lá na igreja lá da Vila Rio Branco. Eu nem lembro quem que é o pastor. Esse pastor falou: esse menino aqui vai pregar. Esse menino vai ser um grande pregador. E a palavra de Deus diz que a profecia só se cumpre se tiver uma confirmação. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Quando eu fiz 11 anos, pouco depois de 11 anos, eu vim num culto aqui, que estava aqui o pastor Djalma Furquim. E ele falou a mesma coisa, chamou eu aqui na frente, chamou meu pai. E falou: esse homem aqui vai pregar. Esse menino. E eu sempre, no começo, quando eu era criança, era mais fácil. A gente acreditava, a gente falava: não, vou ser um grande pregador. Mas depois foi vindo a adolescência, foi vindo a dúvida, foi vindo... E eu fui começando a me negar. E eu tava querendo fugir, sabe? Não queria estar aqui pregando hoje, antigamente. E eu percebi que... Estava começando a perceber que Jesus estava querendo começar a me usar. Cada vez que chegava uma pessoa querendo falar de Deus, parecia que o Espírito Santo saía assim da minha boca. Eu falei isso? Eu realmente falei isso? Parecia que tipo, eu confortava aquela pessoa, mas eu sabia que era o Espírito Santo. E não foi um nem outro. Foram vários que eu ajudei. Esses dias veio aqui o pastor Djalma, não sei, ele não é pastor, né, mas ele pregou aqui, o de Piraí lá. Ele falou pra mim: Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar. E ali eu já estava começando a perceber que o Espírito Santo estava agindo na minha vida. E esses dias eu fui numa vigília com a Carol, com a banda, com a galera. A gente foi ali na vigília ali aqui no Caique mesmo, que teve da igreja quadrangular. E
E chegou o pastor e falou assim, a mesma coisa. Deus quer começar a te usar. Fica esperto. Você sabe disso, ele falou. E eu tinha medo. E depois disso, o Thiago me convidou para pregar e eu falei, não, é agora. Eu não vou ficar parado. Não adianta eu ficar desobedecendo a Cristo. Eu tenho que ser usado, mesmo apesar do medo de pregar, eu tenho que estar aqui. Porque nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Temos que sair do natural. Você quer viver o sobrenatural ou quer viver na mesmice, no natural? Então faça o que Deus manda. Quer viver o sobrenatural de Deus? Faça o que Deus manda. Se Deus está mandando, vá. Ousadia, irmãos. Ousadia, ousado. Seja corajoso. Se Deus mandou, vá. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele mandou ir, então vá, irmãos. Mesmo na tempestade, a imagem de Cristo pode estar lá, embaçada. Será que é Cristo? Mas se você ouvir a voz dele te chamando, vá, irmãos. Vá. Temos que viver o sobrenatural de Deus. Sair do natural. Deus quer pessoas ousadas para estar na presença dele. As coisas sobrenaturais de Deus aos olhos naturais parecem loucas. Jesus usa os loucos para confundir os sábios. Então, creia, esteja na presença. Eu acredito que Deus não pode colocar coisas profundas em corações rasos. Então eu quero fazer um desafio para vocês. Quero fazer um desafio para você, irmão, essa noite. Não fique no barco, irmão. Você vai ficar ouvindo pessoas que estavam lá te puxando, falando para você não ser louco, de não ir. Então saia do barco, irmãos. Saia do barco, irmãos. Creia, ouça a voz de Cristo e saia do barco, irmãos. Não fique parado. Não fique parado, irmãos. Assim como esses dias a gente foi e eu conheci um menino que a gente tinha ido evangelizar, né? Eu contei para alguns jovens aqui. Acho que a Carol contou para alguns também. Eu fui, a gente estava junto fazendo evangelismo e eu orei cedo para Deus. Falei, ó, Senhor, eu não quero estar lá de qualquer forma. Eu não quero ir lá à toa. Eu não quero ir lá só para entregar um folheto e falar um versículo e tchau e benção. Não, eu quero realmente que o Senhor me use. Quando a gente estava passando por uma casa, nós estávamos separados, né? Cada um estava num canto. E eu comecei a falar para uma pessoa, para uma mulher que estava conversando com outra. Falei, moça, Jesus te ama. Eu quero fazer um convite para você. Que a gente vai estar fazendo um culto Era aquele culto de missões, perdão. Culto de missões. E a gente estava fazendo evangelismo para chamar as pessoas. E essa mulher estralou o olho assim e falou, não, venha cá. Você não vai fazer esse pedido, esse convite para mim. Você vai fazer para outra pessoa. E assim que eu entrei naquela casa, ela me levou até o quarto. E eu vi um menino, um jovem, de 20 e poucos anos, deitado numa cama, mal conseguia falar, mal se mexia. E ela começou a contar um
pouco da história dele para mim. Ele sofreu um acidente. Esse rapaz, ele era dono da casa do narguilé. E acredito que esse lugar ali havia muitos jovens perdidos que iam lá para beber, iam lá para fumar, jogar. Era um lugar de perdição. E esse jovem saiu com os amigos dele depois de um aniversário. Ele até estava são, mas ele saiu com uma gaiola. Pegou a gaiola. Os amigos dele queriam dirigir a gaiola, eles foram, pegaram a gaiola e foram. Só que os amigos dele estavam bêbados. E chegando na chácara onde eles iam brincar com a gaiola lá, se divertir um pouco, o rapaz que estava bêbado acabou batendo num poste. E nisso o rapaz não chegou nem a encostar em lugar nenhum. Mas o chicote que a cabeça dele fez, o cérebro dele virou como se fosse um liquidificador ali. E ele perdeu quase tudo que tinha no cérebro dele. Quase tudo. Ele ficou, se eu não me engano, 40 dias na UTI, com mais alguns dias internado, para daí vir para casa. E essa mãe, para mim, é um exemplo de ousadia. Pois há poucos anos, 2 anos atrás, o filho dela tinha morrido com um tiro na cabeça. E ela ficou frustrada com Deus, falando: Deus, por que o Senhor não me deixou salvar ou cuidar do meu filho? Ela estava totalmente frustrada, revoltada. Por que o Senhor não me deixou cuidar do meu filho? Ele era professor, ele era militar, se eu não me engano, sargento do quartel. Levou um tiro na cabeça e acabou em óbito. E Deus deu uma segunda chance para ela. Se ela estava reclamando com Deus por que aquilo aconteceu, então Deus está dando uma segunda chance para ela. Agora Deus está dando a chance dela cuidar do filho dela, que há 2 anos depois sofreu um acidente. Esse acidente gravíssimo, que ele ficou um tempão sem poder falar, sem poder se mexer. Ficou quase 1 ano sem conseguir se comunicar. Aí começou a se comunicar através de piscadas. Mas essa mulher falou para mim: quando aconteceu isso com meu filho, eu fui direto aos pés do Senhor. Ela é totalmente católica. Católica. Mas ela tinha uma fé dos impossíveis. Uma fé ousada. Que falou: eu tenho fé que meu filho vai ser curado. E ele já começou a ser curado. Ele já está falando. Ele já está se mexendo. O raciocínio lógico dele já voltou. E esses dias ele levantou. Ele ainda não consegue andar, mas levantou. E ela falou para mim: eu acredito que essa obra ainda não está completa. Essa obra ainda não está completa. Os amigos dele abandonaram ele. Porque na hora que ele estava ali com dinheiro, muita gente que ele ajudou, colocou ali naquele lugar para trabalhar, levou na casa dele para cuidar. Muitos ali fugiram, nunca mais apareceram. Até a irmã Maísa contou para mim uma vez que esse rapaz estava conversando com uma moça. Ele já estava mexendo no celular e tal, mas ainda não levantava, né? Mal conseguia falar. Mas o raciocínio dele já estava funcionando. E ele colocou uma foto antiga no WhatsApp e conversou com essa moça. E no dia que eles foram se encontrar, a moça viu aquela foto, né? Rapaz bem bonito, bem de vida, né?
Quando ela chegou perto dele e viu que o motorista estava na frente, e ele baixou o vidro e ela viu a situação dele, ela saiu correndo, assustada. Agora você imagina a cabeça de uma pessoa dessa, por tudo que ele passou, perdendo todos os amigos. Quando conseguiu falar com alguém, essa pessoa foge dele. Essa mãe, enquanto a gente estava lá fazendo um louvor, o Thiago lá, ela contava o testemunho e a gente não aguentou, não resistiu, a gente chorou, porque a presença de Deus estava ali, sabe, naquele meio, Jesus usando cada um para falar um pouquinho com ela, porque se ela tem a fé de trazer o filho dela de volta, o que nos impede, irmãos? O que nos impede de começar o nosso propósito? O que nos impede de salvar uma vida? De ajudar? Isso sim é um exemplo de fé ousada, fé no impossível, porque era para ele ter morrido, mas mesmo assim ela teve fé e continuou perseverando. Então, irmãos, vocês vão ficar no barco ou vocês vão sair do barco? Vocês querem ficar no barco ou vocês querem ir até a voz de Cristo, acreditando nele? Então creia, irmãos, creia no impossível. Aleluia, glória a Deus. É essa palavra que eu tenho para entregar para os irmãos. Quero que os irmãos se coloquem de pé. Faça uma oração comigo. Feche seus olhos. Escute a voz de Deus. Santo Deus, poderoso e amado Pai, nós estamos aqui, Pai, para fazer a diferença, Senhor. Estamos aqui não para ter uma fé medíocre, não para ter uma fé fraca, mas sim para crer nos impossíveis, Senhor. Para crer nas verdadeiras obras, Senhor. Temos que seguir adiante, temos que ser firmes e ser ousados. Queremos ser ousados, Pai. Queremos sentir mais da Sua presença, mais da Sua graça, mais do Seu poder. Mas se não formos ousados, jamais chegaremos lá, Senhor. Jamais chegaremos lá, assim como Pedro foi, Senhor. Assim como Pedro chegou até aquele lugar, mesmo com medo, Senhor. Assim nós temos que ser, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos chama, Pai. Queremos ouvir o vem do Senhor, Pai. Queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Queremos ouvir a Sua presença, a Sua graça. Queremos sentir, Pai, o calor, o aconchego da Sua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu coloco em Suas mãos, meu Pai, porque sozinho não chegaremos a lugar nenhum, Pai. Eu te agradeço e te dou graças, meu Pai. Eu te agradeço, meu